Fica aqui, quando vir aqui alguém entrar ao vivo, depois nós começamos a conversar com o pessoal, não é? Ai, que eu já fiz asneira com outra coisa. Então, Miguel. Ai, caralho. Ai, o caralho. Ai. Boa noite a todos. Eu vou aqui ao... Você é na sua página, não é? Sim. Epa, tá aqui um chega gigante aqui na sua página, pá. Tá, é o teu cartaz da barriga, é a tua barriga que se vê, pá. Não é nada, pá. Então você tem aqui a foto do seu perfil não tem nada a ver com a minha barriga, pá. Não, mas aquela... já temos duas pessoas em direto. Então pronto. Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Vocês começam a partilhar, está bem? Hoje a nossa conversa vai ser sobre as aulas de cidadania que são obrigatórias, não é? E a ideologia de género que é implementada nas nossas escolas e que os nossos filhos terão que levar com ela, não é? Portanto, o outro tema que mais para a frente vamos ter é o regresso às aulas das nossas crianças, como é que se vai processar, se as regras estão claras para toda a gente, se não, pronto. Então vamos começar por ideologia de género. O que é isso? O que é que vocês acham? Tiago, manda-te aí para a frente, faz favor. Bom, mais uma vez vou saudar a todos que estão a nos assistir, saudar os amigos aí, né, mais uma live tradicional aí no sábado à noite, às 9h30 e também às terças, às 9h30. Quem gosta do nosso trabalho e quem já está aí a curtir, por favor, aquele like e partilhe nas suas redes sociais. Bom, a respeito da temática de hoje, que é a ideologia de gênero e essa doutrina que temos nas escolas, isso tem uma origem no Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, ele fez a crítica ao trabalho de Marx, e essa crítica dizia o seguinte, que o lumpenproletariat, que eram os homossexuais, os negros, os ciganos, jogadores, sem abrigo, pessoas à margem da sociedade, todos que eram à margem da sociedade, ou de cores diferentes, né, de raças diferentes, que não eram a do próprio Marx, se chamavam lumpenproletariat, e que eram pessoas que estavam à margem da relação social que ele estabeleceu entre patronato e os empregados e os patrões, né? E esse lumpenproletariat, ele, na opinião do Marx, não tinha qualquer relevância na sociedade. E o Gramsci, o Antônio Gramsci, no século XX, fez uma crítica a ele dizendo que não, que esse lumpenproletariat teria que ser abraçado pela causa da esquerda, e assim, através de uma revolução cultural e o apoio a essas minorias, eles poderiam tomar o poder, e não mais através das armas. Então, essa é a grande diferença entre o Gramsci e o Marx. Quem quiser depois olhar o trabalho deles e verificar, essa é a origem principal dessa defesa das minorias. Tá? Bom, aqui nós não estamos dizendo que essas minorias não devem ser defendidas, porque se elas realmente sofrem perseguição, e se elas têm problemas de inserção na sociedade, para mim, as melhores políticas para inserir essas pessoas, aliás, as melhores não, a melhor política é o emprego, como dizia Ronald Reagan. Então, a melhor política social é o emprego. Quando você tem pleno emprego, quando você tem as pessoas a trabalhar, elas automaticamente se inserem na sociedade porque elas também têm poder de consumo. Elas também têm poder e correr atrás da sua felicidade material, né? Bom, então, agora, no século XXI, nós temos uma abordagem dentro das escolas que leva a uma doutrina de que as pessoas precisam respeitar, e é uma imposição doutrinária, tá? Isso não é educação, isso não é ensino.
Isso é uma doutrina social. Essa doutrina, ela tem um objetivo que, na minha opinião, isso não sei se os colegas partilham dessa mesma opinião, mas ela tem um objetivo de fugir um pouco de discussões muito mais importantes na sociedade, que como, por exemplo, a participação política das pessoas, a consciência e a consciência não, mas a busca por informações e por informações a respeito dos candidatos e principalmente, para mim, a busca pelas virtudes do indivíduo, porque não existem virtudes coletivas. Isso é uma metonímia, isso é uma mentira. Não é possível estabelecer virtudes coletivas. Somente os indivíduos podem buscar virtudes. Então, por isso que, para mim, esse tipo de disciplina numa escola, ela não serve para trazer virtudes aos estudantes ou aos alunos. Ela serve simplesmente para nublar, para colocar uma cortina em assuntos muito mais importantes e fundamentais. Vamos lá, Miguel, com você. Bom, eu tenho uma ideia um bocado diferente de ti. Acho que se as minorias precisam ser protegidas, acho muito bem. Eu acho que toda a gente tem que ser respeitado, independentemente do credo, da religião e da opção sexual. Toda a gente tem que ser respeitado e ninguém deve ser desrespeitado porque optou por uma opção diferente de maneira de estar socialmente. Dentro das quatro paredes, só eles é que compete. Eu não posso criticar ninguém dentro das quatro paredes, que sejam pessoas que respeitem o estar em sociedade. Não posso criticar só porque uma pessoa tem uma preferência sexual diferente da minha, porque senão estaria a desrespeitar as pessoas. Acho que não é a minha maneira de estar, não foi educada com disciplinas escolares, sim a ver com a moral e os bons costumes. Eu acho, sinceramente, que educar crianças, quando eu estou a falar crianças, são crianças de 6 anos, ou 7 ou 8, e por aí afora, acho que é um crime ideológico que está a ser feito nas escolas. Acho que isso é uma doutrina por algum interesse de alguns indivíduos para doutrinarem as crianças que, afinal, um menino não é um menino, uma menina não é uma menina, e isso é um prato cheio para os pedófilos, né? Porque se o menino aprende com 6 anos, porque não tem noção do que é, mesmo que você esteja a explicar o que é o sexo, e depois explicar sexo oral, são coisas que, para mim, isso é abominável, isso é coisa de terrorista, isso é uma espécie de terrorismo ideológico. Você está a ensinar uma criança a dizer que isso é normal, uma criança de 6 anos que não sabe o que é normal e o que deixa de ser normal, porque ainda não tem suficiência mental e discernimento para saber o que é correto e o que é errado. Isso é um prato cheio para a criança ser abusada sexualmente, porque vai achar que aquilo é normal. Para mim, isso é um crime ideológico. Tanto é criminoso o indivíduo que implanta essa matéria nas escolas, como é criminoso o professor que acaba por dar essas matérias nas escolas. Eu, se fosse professor, eu negava-me a dar essa matéria. Dizia, eu não dou isso para crianças. Para crianças, as crianças têm que aprender a brincar, têm que aprender a cidadania, do que é a bandeira, o que é o hino nacional, o que é o comportamento e estar em família, e não é estar aqui a dizer, olha, afinal, podes dar um beijinho num outro menino, podes dar um beijinho numa outra menina, afinal, menino não é menino, menina não é menina. Isso é um terrorismo de tal ordem para desfazer a sociedade como a conhecemos e os valores familiares. Para mim, é inadmissível. Eu não posso admitir uma coisa dessas. Para mim, faz-me repulsa só de imaginar uma criança que devia estar preocupada em brincar e aprender, estar ali a ser incutido na criança determinadas coisas que tem que aprender naturalmente mais tarde, como todos nós aprendemos um dia mais tarde.
Eu acho que o mundo não foi menos desenvolvido porque não se andou a ensinar crianças de 6 anos, ou 5, ou 7, ou 8, que afinal o homossexualismo não é mau, ou que é bom. Ou que... Pá, isso são coisas que se aprendem um dia mais tarde. Não é que uma criança de 6 anos. Uma criança de 6 anos tem que aprender a fazer contas, tem que aprender a escrever o português como deve ser, tem que aprender, se calhar até é mais importante ensinar línguas estrangeiras do que estar a ensinar ideologias de género. Isso, para mim, não tem ponta por onde se pega. Eu fico extremamente revoltado de ver que estes bandalhos, que não têm outro nome, estão a conseguir levar essa disciplina de ideologia de género para crianças, estão a conseguir levá-la avante. Para mim, isso é um crime da pior espécie. Eu não posso admitir uma coisa dessas e fico extremamente revoltado de imaginar que isso... Se eu tivesse um filho de 6 anos, eu ia à escola partir aquilo tudo. Você não tenha dúvidas nenhuma. Eu só quero, então, só deixar bem claro aqui que nós concordamos, né, Miguel? Nós concordamos, na verdade, assim, só que eu acho que acho que o nosso único ponto de diferença é que você colocou que é um crime isso. Para mim é crime, né? Isso é crime. Acho que é a única diferença, porque eu concordo com todas as suas palavras. Eu penso que realmente isso que tá a se passar uma ideologia criminosa. Eu só queria deixar isso. Posso meter aqui mais uma dúvida? O Estado, é normal que o Estado tenha esse poder sobre os nossos filhos? Parece que as crianças são propriedade do Estado. Mas é essa a ideia que esses gajos de esquerda têm. Então, mas até hoje, desculpa, Tiago, não houve uma ministra que disse que, ou uma deputada que disse que as crianças não eram propriedade dos pais? Exato, foi verdade, foi. Uma deputada socialista. Sim, foi uma deputada socialista que disse uma barbaridade dessas. Para mim é crime da pior espécie isso. Para mim isso é um ato criminoso. Sim, eu queria dar boa noite aí para os nossos ouvintes. Aí o Ricardo Samora, Nuno Pinho, muito obrigado aí pela audiência. Eu queria só dizer o seguinte: isso está ligado com aquilo que eu comecei a dizer no começo, aquilo que eu disse no começo da live. Isso é uma metonímia. A virtude coletiva, ela é uma mentira, ela não existe. Só um indivíduo busca virtudes. E vende-se essa ideia de que o Estado pode ser aquele que vai levar uma doutrina, uma virtude coletiva através dessa doutrina. Então, isso que realmente é o que pega aqui. Por quê? Porque se é impossível estabelecermos uma virtude coletiva, uma matéria como essa, uma disciplina como essa numa escola, ela realmente não tem função alguma. Porque se é impossível adquirirmos essa... Porque do mesmo... Aristóteles dizia que o oposto da virtude é o vício. Que aqui não é o vício em drogas, o vício, mas é aquela coisa que tem uma atitude com vício, uma atitude egoísta, uma atitude... então, assim, nem vícios podem ser coletivos, nem virtudes podem ser coletivas. Se isso já está claro para nós, seres humanos, na nossa busca diária, tanto que o Miguel citou aí, através da moral, né, da moral, que nós atingimos o respeito a outra pessoa. Exatamente. Através da ética, da moral. Exatamente. Essas são as... Para mim, temos que aprender a respeitar um próximo, exatamente como isso, um próximo, independentemente de ser mulher, independentemente de ser homem, independentemente de ser homem que gosta de homem, independentemente de ser mulher que gosta de mulher, ou independentemente de se homem se transforma em mulher ou vice-versa. Tem que ser respeitar o indivíduo, ponto final. Não essa matéria de temos que ensinar as criancinhas de 6 anos. Uma criancinha não tem maldade nenhuma, uma criancinha respeita as pessoas todas. Uma criança não sabe definir se é homem, se é mulher, se é gay, se é homossexual. Uma criança não percebe nada disso e não tem que perceber. Só tem que perceber de aprender a estudar, aprender a fazer contas, aprender a dar valor à bandeira nacional, aprender a dar valor à sua pátria. Agora, com o tempo, ela aprende a respeitar pessoas diferentes.
Não é? Como eu aprendi a respeitar pessoas diferentes, acredito que o Tiago também respeita pessoas diferentes, o Sr. Luís respeita pessoas diferentes, a maioria das pessoas respeitam pessoas diferentes e nunca tiveram essa ideologia criminosa dentro das escolas. Nunca. Porque sabe o que é engraçado, Miguel? É que assim, nós chegamos nesse ponto até aqui respeitando as pessoas. Exatamente. Então, ou seja, por que criar algo dentro de um ambiente que já respeita as pessoas? Eu acho que respeita. Porque, assim, vamos falar assim, mas sofre preconceito. Mas preconceito e xenofobia, isso sempre houve desde que o mundo é mundo. Sempre vai existir, exatamente. Sempre vai existir. E não é essas aulas de terrorismo ideológico que vai diminuir essa tendência. E se eu fizesse esse vitimismo, que essas pessoas fazem, eu nem estaria em Portugal, nem estaria no Brasil, nem estaria em lugar nenhum. Eu estaria em Marte, porque eu ia ficar sozinho lá, e lá eu não ia sofrer preconceito e nem xenofobia. Entende? Essa é a minha opinião. Deixa-me fazer outra pergunta. Vocês repararam que aqueles impressos que dão para questionários e que são pagos com 50 cêntimos vão para as organizações LGBTI para financiar ainda por cima? Quer dizer, os pais estão a pagar para financiar essas organizações. Isso é mais uma mama para ver se mamam, é mais uma mama do tatu para ver se mamam mais alguma coisa. Isso não é ideais de nenhum, isso é maneira de sacar dinheiro do Estado. Para mim isso é tudo bandidagem. Mesmo que estejas contra as aulas, ainda vais financiar a ideologia deles. A pergunta é, paga IVA? Não, porque é uma... Se for do mesmo organizador do Avante, de certeza não paga. Não, porque é um donativo. E não paga IVA. O donativo não paga IVA, como é lógico. Outra coisa, portanto, a parte da ideologia... Você deu a sua opinião, você não está a dar opinião. Achas que a minha opinião é totalmente contra. As aulas de cidadania nem deviam ser obrigatórias. Porque se forem obrigatórias, todos os que pretenderem a cidadania portuguesa têm que frequentar essas aulas. Não é? É uma boa questão. Você é obrigado... Eu não vejo nessas aulas aprender o hino português e o respeito à bandeira. Exatamente. Isso é muito mais importante. Sexualidade. Isso é muito mais importante do que essa porcaria. Pronto. Aprender a cantar o hino nacional, aprender o significado da bandeira portuguesa é muito mais importante do que o menino não é menina, a menina não é menino. Isso para mim não tem importância nenhuma. Há aqui outra coisa escondida, que é a tentativa de despenalização da pedofilia. Exatamente, isso é um prato que aqui já a normalização das crianças para não criminalizarem um pedófilo. Está a perceber? Porque a esquerda é pródiga nestes eventos de pedofilia. Não é? Isso aí esse manifesto foi feito no início do século XX e um dos que assinou esse manifesto foi Michel Foucault. Claro. Ele foi um dos que assinou esse manifesto aí. Exatamente. Queria dar boa noite aí pro Silvio Paulino, amigo meu lá do Brasil. Tá aí está aqui, deixa-me mostrar o comentário, nem tinha reparado. Okay. Fala, Silvião. Valeu pela presença. Tiago Pereira aí também participando. Ricardo Samora também já sempre com a gente. João Tormenta, muito obrigado a todos. Eu queria pegar então esse gancho aqui e dizer o seguinte. Vamos pensar uma coisa comigo aqui. Comigo não, entre todos nós aqui. Se dentro das escolas nós estamos a ensinar essas coisas de que menino é menina e tal, as coisas todas, não tem também aquele conflito quando, vamos dizer assim, um travesti, ele quer que nós o chamemos de mulher, não é? Ele quer isso, mas só que os nossos olhos percebem que ele não é. Então não há um conflito entre essa imposição do que eu devo chamá-lo e o que os meus olhos veem. Que tem até uma máxima, que é aquela assim,
veja o que eu digo, mas não veja o que os seus olhos te mostram. Entende? Isso não é um conflito que nós temos nessa imposição, imposição do... É uma provocação que eu faço a vocês. Isto é assim, isto é a minha maneira de entender a coisa, eu não sou exemplo para ninguém, considero-me uma pessoa com uma boa educação e com um senso comum. Mas, mais uma vez digo, não sou mais do que ninguém, posso estar errado na minha maneira de ver a situação. Eu acho que, desde que a pessoa seja, independentemente se é homossexual, se é travesti, se é já mudança de sexo, seja o que for, uma pessoa que esteja dentro da sociedade e que respeite a sociedade, não impinja como essas manifestações gays e outras manifestações que ficam-se a agarrar no meio da rua, que eu acho que isso é imoral, tanto ser um casal normal como ser um casal de homossexual. Acho que isso se agarrar, há sítios para se agarrar. No meio da rua não é bonito. Deixa-me acabar a falar. Isso é homofobia. Se a pessoa... Não tem nada a ver. Eu acho que tem que haver um mínimo de respeito, senão qualquer dia estou a andar a atravessar uma rua, estou a atravessar uma rua na passadeira, está lá um casal no meio da passadeira e truca. Tem que haver um mínimo de senso comum. Seja heterossexual, seja homossexual. Seja ele qual for. Se tu aceitas com um dito casal heterossexual esteja a trocar carícias na rua, tens que aceitar que um casal homossexual faça o mesmo. Eu disse que não aceitava tanto um casal heterossexual como um casal homossexual. Eu acho que fala assim um beijo, né? Aquele beijo mais fogoso. Não, um xoxozinho, isso é normal, um carinho até. Um carinho, um estalinho. Agora aqueles melos linguados e... então vamos deixar claro para os ouvintes. Isso não, acho que isso seja homossexual, heterossexual, acho que é indecente. E como eu estou a dizer, desde que seja uma pessoa que respeite essa norma, para mim, que é uma norma de sociedade de bons costumes, se ele quer ser chamado de Maria e não de Joaquim, tudo bem, senhor Maria, senhora Maria. Para mim é indiferente ele que se comporte decentemente sobre a sociedade. Agora, o problema que acontece muitas vezes é que o gajo quer ser chamado de Maria e faz um escabeche de meia-noite porque não é chamado de Maria, não é? Ou porque exige que seja chamado de Maria. Tem que haver bom senso de todos os lados. E não é gozar. Olha, o gajo gosta de ser chamado de Maria. Tudo bem, é uma opção dele. Ok, desde que respeite a sociedade, é a situação dele. O que ele faz dentro de casa é um problema dele. Ninguém tem nada a ver com isso. É só com ele e com quem ele participa do casal que se casou ou que tem uma paixão doida, namorada. Ninguém tem nada a ver com isso. Agora, não me venham a impingir isso a mim, porque eu não posso, da mesma maneira, impingir o que eu acho que seja correto para mim, entre aspas, de andar aos melos com mulheres e não sei o quê. Não posso impingir isso para uma sociedade de bons costumes. Então, eu fiz essa provocação e o Thiago, aqui, o Thiago Pereira, ele chegou onde eu queria. Porque se o travesti impõe que ele é mulher, qual é o banheiro que ele vai? Qual é a casa de banho que ele vai? Sim, é de homem ou de mulher? Ok, eu acho que... Não, geralmente pode ir à da mulher. Tem que usar a cabine e não a outra parte, como é lógico. Mas na das mulheres só tem cabine. Exatamente, vai ter que usar só a cabine. Mas isso é um problema que é inexistente e é fácil de resolver se esse for o problema. Cria-se uma terceira casa de banho. Não há problema nenhum. Homens, mulheres e transexuais. Pronto, acabou. Não. E por que não fazer uma casa de banho para todos, então, logo? Que é isso que eles querem. Isso que eles querem. Mas é isso que eles querem. Isso é o que o Bloco de Esquerda quer. Isso para mim, é mais uma machadada nos bons costumes. É mais uma entradinha para a cidadania da formação LGBT para a malta. Quer dizer, então você vai pegar numa criança de 6 anos... Está ali uma miúda de 6 anos, aparece um matelão de 16 anos, põe a coisa de fora ali para a miúda está ali a ver. Isso não faz sentido nenhum. Isso para mim não faz sentido nenhum. Isso é loucura. Isso é coisa de gente doida da cabeça. Isso tem que estar preso no manicômio, não é estar em escolas. Mas as pessoas votam nesses deputados. As pessoas votam nesses deputados. Acordem, abram os olhos. Como diz o Presidente da República, e bem, votem noutros. Acabem com essa pouca vergonha.
Para mim isso é pouca vergonha. Epá, se a sociedade viveu bem até hoje, e já temos uma história de mais de 10 mil anos, viveu bem hoje, para que é que vão estar a entrar com essa palhaçada que não tem outro nome, de agora estar a mudar isso? Pá? É para angariar voto. Se nós voto. Mas para mim não angariam voto. Para mim deixaram angaria voto. E nós pagamos o salário deles lá com imposto. Não, isso para mim é completamente fora de jogada isso. Isso para mim, tanto é criminoso o bandido que obriga a dar essa matéria nas escolas, como é o bandido, o professor que a dá. Então, mas aí eu questiono, eles querem inserir as pessoas na sociedade ou angariar votos? Qual é o objetivo deles? O objetivo principal do político não é angariar votos. O objetivo principal do político é gerir o país para tornar o país melhor. Teoricamente. Se ele não está lá a fazer isso, está a fazer um mau serviço. Então tem que ser corrido lá. Não, então vamos correr com todos. Menos com um. Chega de falar essas coisas. Desculpa lá, no Parlamento, a gente decente, tanto de esquerda como de direita. E se há gente de lá decente, não venham dizer porque só os da direita que são bons ou porque só os da esquerda são bons. Não, isso é mentira. Há gente inteligente, há gente com formação, moral, tanto de esquerda como de direita. Logicamente não é a grande maioria. Eu acho importante que tenham todos eles. Só que nós temos que saber exatamente o que esperar deles. Que é aquilo que a gente falou uma vez da iniciativa liberal. Nós sabemos que ele é liberal. Se alguém é de esquerda, nós sabemos que ele vai procurar políticas de esquerda. Só que muitos políticos parecem camaleões. Eles estão sempre mudando de cor, eles estão sempre ali se adaptando a novos cenários, né? Eu acho que esses são os primeiros a serem corridos de lá. Aqueles que não têm identidade, que aí não tem debate. Não tem, exato. Outra coisa, a ideologia de género é tanto lá na direita como na esquerda. A iniciativa liberal defende o movimento LGBTI. Mas aí defende... não é direita, né? São liberais. São liberais de esquerda, então mas não é porque é de direita ou de esquerda que está certo ou menos grave. É grave. Quem propõe essa situação é grave. É uma situação grave. Não se pode propor uma coisa dessas a uma criança de 6 anos. Ponto. Como é que nós vamos fazer, Miguel, para impedir isso na escola? Por exemplo, eu vou levar meu filho para a escola, isso está acontecendo lá agora. Para quem está nos ouvindo aqui, como é que essa pessoa pode se defender? Houve já um pai, acho que uns pais que meteram o Estado em tribunal. Primeiro que tudo é ativar a objeção de consciência nas aulas de cidadania. E se o Estado insistir em chumbar as crianças, partir para tribunal como os outros pais fizeram. Exatamente. Eu inclusive, sou apologista que os partidos deviam ceder até a parte jurídica a essas pessoas para combater isso. Os partidos que condenam a ideologia de género deviam ceder os gabinetes jurídicos para que os pais pudessem processar o Estado. Sim, é uma ideia. Olha que interessante o Silvio falou aqui, olha. Então, coloca ali, Luiz, olha que interessante essa questão. Então, olha lá. Então, eu como homem, se eu quiser me considero mulher, eu poderia me aposentar no mesmo período que a mulher se aposentadoria? Que é a reforma. Lá no Brasil, a aposentadoria é a reforma. Cá em Portugal é igual. É igual. Cá em Portugal é igual. No Brasil é diferente, meu. Tanto seja homem, seja mulher, ou seja exato. É igual. Cá a idade é igual. Aqui a discriminação é igual, pá, não é? Exato. Quase 2 pés para a cova. Aqui os direitos são iguais, então quer dizer que essa graça aqui é igual. Essas pessoas, elas defendem tanto os direitos das mulheres e elas esquecem que muitas mulheres têm jornada dupla, tripla, e no Brasil as mulheres fazem reforma com 5 anos de diferença, né? Então, assim, eu acho bem. Eu acho que a mulher deveria mesmo ter uma reforma antecipada, porque realmente ela trabalha mais. Só na barriga ela nos carrega 9 meses. Pô, vamos dar um desconto para as mulheres, vai. Vamos dar um desconto para elas.
Aqui nós defendemos os direitos das mulheres também. Mas digo-te uma coisa: a mulher transportar outra vida dentro dela é uma coisa que, infelizmente, nenhum homem terá esse prazer. Isso deve ser uma sensação única. Bom. Mas aí já é uma outra discussão, não estamos aqui hoje. Exatamente. Já estamos a fugir ao tema. A fugir ao tema. Pronto. Agora, o que eu quero perceber é se estas pequenas machadadas no querer mudar a história, introduzir valores esquerdistas nas almas... Edificar as pessoas. Pronto, chama-lhe o que quiseres. Pronto. Eu não queria ir tão fundo, mas pronto. Tem a ver com o novo normal que eles estão a querer fazer? Tá na moda essa palavra, tá na moda, hein? Novo normal. Tá na moda essa, tá na moda. Você tendo um povo que não tem cultura, é um povo que não reclama. Porque não sabe, não conhece história, não conhece os bons costumes, não conhece nada, não reclama. É um zumbizinho que vai andar aí, vai saber o mínimo possível, mandam levantar a mão, ele levanta a mão, mandam ir para uma manifestação do LGBT, ele vai para... Nem sabe para que vai lá, mas vai lá. Tipo, é como no Brasil com a mortadela. Olha, ele vai com os amigos. Ele vai com os amigos. Mas o que é que você vai fazer na manifestação? Olha, não sei, disseram que tinha lá Santos da mortadela. Já parece o Brasil, não é? Só nem para o que é que vai, mas vai. Mas isso lá acabou. Isso lá, o Santos da mortadela acabou. A mortadela, se calhar acabou o crédito do gajo que fazia a mortadela lá. Parece só pão seco para aquilo, caneco. Mas eu acho que estupidificar as pessoas são mais fáceis de gerir as pessoas. Porque olha, você tendo... Diga. Temos aqui uma observação bastante interessante. Hoje em dia, aquilo que se passa na TV transforma as crianças. Infelizmente, os pais não conseguem estar sempre por perto, nem ter opinião. Pois em horário nobre já passaram cenas de lascívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores, mas ninguém se pergunta a um pai de família se gosta disso. Estás a perceber? Eu acho que nenhum pai, no seu bom senso e no seu juízo perfeito, vai gostar de que o seu filho esteja exposto. Filho, estamos a falar de crianças de 6 anos, porque o meu filho tem 21 anos. Se ele vê ou deixa de ver, isso é com ele, ele é maior e vacinado. Agora, uma criança... quando o meu filho era pequeno, eu sempre tive o cuidado de evitar certos programas e novelas, etc. Não quer dizer que fosse conscientemente que, não, que vão mostrar aquilo. Não deixava ver desenhos animados, porque eu acho que criança tem que ser criança. Eu acho que há tempo para tudo, até tempo para morrer há. A vida é uma aprendizagem contínua e até a própria morte é uma aprendizagem. Uma pessoa que acha que, eu já aprendi tudo, já não preciso aprender mais nada, é um estúpido que anda para aí perdido. E eu acho que as pessoas têm que aprender tudo a seu tempo. Uma criança tem que aprender a ser criança, porque uma criança feliz vai ser um adulto feliz para o resto da vida. Independentemente se vai ter dificuldades na vida, se não vai ter dificuldades na vida, se é uma criança feliz, vai ser uma pessoa feliz a vida toda. Se for uma pessoa traumatizada, uma criança traumatizada, vai ser uma pessoa sempre cheia de traumas para o resto da vida toda. E acho que a gente tem que aproveitar a inocência das crianças e deixá-las viver o seu conto de fadas para tornarem melhores adultos. Aprenderem a brincar. Aprenderem a brincar e aprender o conto de fadas. Que é o que falta hoje em dia. Hoje em dia, as crianças estão fechadas em casa. Não saem. Sim. Hoje em dia... Com a dita pandemia, eles estão mais expostos ainda aos perigos da internet e a visualizar conteúdos impróprios. Olha, eu vi outro dia, e não vamos só falar de LGBT, porque acho que há várias imagens repugnantes e várias imagens agressivas que não é só teorias dos LGBTs. Outro dia estava a ver no Facebook e estava, para quem quisesse ver, um gajo a dar um tiro na cabeça com uma caçadeira. Porque se telefonou para a mulher mandou-o bugiar, é isso que tu queres? Pimba, dá-lhe um tiro de caçadeira. No Facebook isso toda a gente pode ver. Quer dizer, o Facebook controla o que é que nós dizemos politicamente, mas depois não vai controlar essa aberração dessas imagens. Bom, eu quero responder aí ao Thiago e já responder ao Miguel também uma coisa que é o seguinte.
Nós temos hoje instrumentos dentro do próprio computador, do controle de idade daquilo que pode ser visto. As pessoas ainda não têm o costume, ainda não têm a habilidade ou o conhecimento. O conhecimento de conseguir usar essa ferramenta. Você está a falar muitas vezes, desculpa interromper, você está a falar muitas vezes com pessoas de 50 anos que têm miúdos novos que percebem pouco de computador. Ou nada. Exatamente. Então, exatamente. E você tem, através do telemóvel, um puto hoje de 10, 11 anos, tem um telemóvel que tem toda a informação possível, não é? Então, sim, ele consegue, inclusive, fazer a burla dessa restrição. Alguns conseguem, alguns conseguem. Então, olha só. Então, aí que tá. Só que nós temos que ver o seguinte. Como há essa ferramenta, aqueles que, vamos dizer assim, são os responsáveis pelas plataformas de comunicação acabam a ficar isentos de culpa em relação a esse conteúdo. Porque eles dizem, olha, mas nós temos a ferramenta. Se você não opera, é problema seu. Exato. É isso que judicialmente falando, vamos falar aqui na lei, vamos falar aqui como as coisas funcionam juridicamente. Como eles colocam essa ferramenta para que possamos usar, se você não sabe operar, é problema seu. Problema meu, exato. Então começa por aí. Isso é a fuga da responsabilidade. Mas só que quando interessa a censura política, aí eles chamam a responsabilidade para si. Exatamente. Exato. Porque você tem medidas diferentes para coisas que estão na mesma zona. Vou te falar numa situação, e o seu Luís está dentro dessa situação, que eu vendo brinquedos para adultos. Não aqueles que alejam, vendo outros brinquedos para adultos, que são as armas de airsoft. Não é armas. Não são armas. São reproduções de armas de fogo. Armas de fogo. Que é tipo, para resumir para as pessoas que não conhecem, é uma espécie de paintball mais realista. Ora bem, e com isto eu me perdi. Sim. Então, nós temos... eu faço muita publicidade, porque eu tenho uma empresa disso, faço muita publicidade e vira e mexe, cancelam-me os posts. Bloqueiam-me os posts. Existem até, inclusive, grupos que proíbem posts foste e indo. Então. Tiveste uma paragem, falaste em armas e imediatamente bloquearam-te imediatamente. Censura, foi logo. Eu sou um indivíduo que vendo brinquedos para adultos, como eu volto a dizer, que alejam menos do que os outros brinquedos de adultos. E sou censurado por brinquedos, coisa normal. É verdade. E agora, você a falar de política, você expressar a sua visão de política ou expressar a sua liberdade, você é logo censurado. Não é? Você é cortado, rejeitam 30 dias de estar no Facebook, etc, etc. Depois aparece um outro marmelo. Chamado crime de opinião. Exato. E você tem um outro marmelo que quer dar um tiro na cabeça ao vivo. Está tudo bem. Então, mas é porque assim, agora nós vamos profundamente nessa questão da censura, que é o quê? A censura é feita por seres humanos com opinião. Então, só dele divergir da sua opinião e achar que você é fascista, é nazista, é qualquerista que ele achar que você ele censura a sua opinião. Exatamente. Ele deixa você de castigo 30 dias no Facebook. Porque eu não sei qual é o castigo que merece um gajo, põe outro gajo a dar um tiro no meio dos olhos. Porque não é uma máquina que censura isso. São seres humanos. Eu tenho uma coisa dessas, acho que isso é normal, deixa passar o gajo a dar um tiro no meio. Eu tenho um colega meu que ele mora em Portugal e ele censura a plataforma TikTok na Alemanha. Ele já me confessou que tem gente que ele censura porque ele não gosta da cara da pessoa. Ele já me confessou isso. Exato. Ele mora em Portugal. Amanhã eu tô censurado, pá. Bom, ele mora em Portugal, ele tem cidadania alemã, né? E ele é censor do TikTok
de tudo que aparece na Alemanha. Ele fica o dia todo a ver vídeos que vão ser colocados lá e são denunciados. Ele me confessou, ele falou assim, esse aqui eu achei que ele não vou com a cara dele, eu vou censurar ele porque eu quero. E assim acontece com você, assim acontece com todos nós. Então, ou seja, essas empresas elas se defendem através de cláusulas genéricas, mas usam pessoas com opinião específica para poder te censurar. Porque Exatamente. Quem é culpado disso é quem contrata essas pessoas. Sim, sim, é o gestor que contrata essas pessoas. Tá? Vamos dar nome aos bois. Mas quem contrata geralmente essas pessoas não está muito preocupado com a ideologia das pessoas. Está preocupado com o ordenado que vai pagar. E muitas vezes, se calhar, e provavelmente será a grande maioria, contrata pessoas que não têm preparação nem para se avaliar a elas próprias. Quanto mais avaliar os outros. Não é? Bom, então, olha lá, o Thiago Pereira mandou ali, ó. Hoje em dia as crianças já mexeram no tablet. Espera, eu vou meter. Vamos ter aqui. Então, ou seja, o que ele está dizendo aí? Os diretores dos organismos de comunicação e produção já têm tudo planeado para apoiar as ideias de esquerda. Mas porque acontece aí, Thiago? Nós nunca podemos esquecer o seguinte: hoje não há televisão aberta que consiga se sustentar sozinha com anúncios. O único programa que eu conheço que se paga e dá lucro é o Joker, na televisão portuguesa. Que dá lucro e se paga. É o Joker. Exato. Porque é o programa de maior audiência da TV portuguesa, é o Joker. Do Vasco Palmeirim. Que é super competente, é um programa excelente. Eu vejo com a minha avó toda noite. Aqui em casa, minha avó de 91 anos assiste esse programa e é um programa para família. Eu recomendo a todas as pessoas. Então, assim, e é isso que eu também queria colocar. Vejam que interessante. Os programas que são feitos para a família, com formato conservador, são os que mais têm audiência. São os que mais têm audiência. Então, ou seja, toda essa coisa da esquerda, ela não é uma luta pela audiência, pela qualidade do programa. Ela é uma luta para manter essas pessoas no poder e manter as pessoas longe das urnas. Exato. Essa é a luta. A luta por eles é manter as pessoas longe das urnas. Por isso que... Olha, meio aqui o Tiago Pereira faz um comentário, chamam nazistas e fascistas porque alguém defende a luta pelos ideais a favor da pátria, porque se defende a ordem contra tudo que é refratário à disciplina, respeito pelos símbolos nacionais, às forças armadas, valores cristãos alusivos à família, porque se defende tudo aquilo que demoramos muitos anos a construir, e que a esquerda e essa imprensa podre, mais esses grupos armados em pseudo-intelectuais tentam desesperadamente destruir. Exatamente. Isso é o dividir para conquistar. Olha o Lenin aí. Lenin, não tem nada que saber. Chama-os daquilo que tu és. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Exatamente. Olha lá. Vamos lá. Então, porque o que acontece? Essas coisas da campanha subversiva, isso aí por quê? Porque eles são é um ciclo vicioso podre. Você paga seus impostos altíssimos, porque quando eu fiquei a saber que em Portugal, a hora que eu ganhar 10 mil euros, eu tenho que dar 4.500 por mês para o Estado. Exato. Eu fiquei parvo. Porque eu falei, não vale a pena ganhar dinheiro em Portugal. Porque o serviço que me entregam aqui não é um serviço de 45% de imposto de renda. Sim. Desculpa. Não. Que no Brasil também não. Mas no Brasil não tem essa quantidade de impostos. Imposto de renda. Isso não tem lá. Eu fiquei parvo. Porque eu falei, meu, que é isso? Então vai chegar uma hora no escalão que eu vou ter que parar de ganhar o dinheiro. É melhor você não ganhar 10 mil euros aqui, então. Porque eu vou trabalhar metade do ano pro Estado. Não faz sentido. Eu prefiro ganhar 10 mil euros brutos por ano do que 1.000 euros por mês e ganhar 1.000 brutos. É assim, a carga fiscal é lógico que o impostozinho, o impostozão, aqui é uma carga fiscal que tu não pagas só 40 e tal %. Tu pagas muito mais. Bom, todos os taxas, taxinhas e não sei o quê, a tua carga fiscal anda próximo dos 40 e tal %.
Não percam no dia 15, nós vamos ter uma live sobre economia muito interessante. Não percam, no dia 15 nós vamos ter um convidado especial. Agora, outra coisa, não nos vamos desviar muito do tema, eu sei que vocês já estão a querer levar para a economia, pronto, mas vamos falar do regresso às aulas, as normas da DGS para se meter os jovens, que toda a gente sabe que não são vítimas da Covid, não é? Portanto, isto também parece que é uma campanha para acabar com a afetividade entre os jovens. Com certeza. Que é distanciamento, 2 metros, não sei o quê, nos intervalos não se podem encontrar turmas, não sei o quê. Isto vai criar gerações de pessoas com graves problemas mentais. Eu só digo, o uso da máscara, a quantidade de CO2 que vai estar acumulado dentro daquela máscara um dia inteiro na escola. Eu sinceramente não sei. Uma criança utilizar uma máscara o dia inteiro é até contraproducente, porque uma criança movimenta-se, uma criança brinca, uma criança faz tudo, vai suar durante o dia e não se deve usar máscaras. Ela não desenvolveu o pulmão ainda, ela não desenvolveu a caixa cranial ainda. Isso vai prejudicar o desenvolvimento. Pior ainda. É pior ainda. Entendeu? Agora, isto é complicado, é uma situação complicada, porque se vai-se fazer essa restrição, ou mesmo proibir... Deixa-me fazer-te outra pergunta. Quais são os estudos que a DGS se baseia para tomar estas decisões? Nenhum. E nós vamos permitir como cidadãos? Essa é a pergunta. Pergunto eu, onde é que está a ciência? Você, infelizmente, como cidadão, vai comer e calar. Ponto. Não, você não vai se manifestar. Não, o cidadão detém o poder. Não, tu tens a obrigação de não admitir a ditadura. Não podemos admitir. Você até às próximas eleições, porque nem toda a gente vai... Se toda a gente fosse virada para o mesmo lado, fala assim, não vou pôr o meu filho na escola. Aí sim, senhora. Aí era unânime e tinha outra força. Agora, você pegar aí meia dúzia de pais que têm uma opinião, outra meia dúzia de pais que têm outra opinião, não vai criar força, porque os pais que não são do apoio que iniciem-se as aulas, vai ser uma minoria, e como minoria tem que comer e calar. Será que são minoria, Miguel? Eu acho que não. Eu acho que não é uma minoria. Eu acho que não é a minoria. Eu acho que é a maioria. Está indignada. Eu acho que é uma grande maioria por uma razão. Porque os pais não têm onde deixar os filhos e precisam ir trabalhar. Só por causa disso. Não é porque o filho precisa aprender aulas ou precisa... Não, os pais... E muitos pais, nesta altura do confinamento, entraram em estresse porque estavam com os filhos, porque não estavam habituados a estar com os filhos. Porque só estão habituados a estar com os filhos à noite, ao fim do dia. E agora estavam todos estressados e todos não sei o quê, porque estavam com os filhos o dia todo. E já não aguentavam mais os filhos. Bom, Miguel, mas aí é problema de cada um. Se a pessoa não consegue lidar com o próprio filho, aí é problema dela. Infelizmente é a grande maioria de hoje em dia. Infelizmente é a grande maioria de hoje em dia, que não aguentou os filhos. Mal da minha mãe, que tinha 3 filhos, que era uma baderna o dia todo em casa, e a minha mãe estava lá. Hoje em dia as mães já não estão para isso. Mas porquê? Porque os miúdos estão permanentemente fechados em casa. Também é uma verdade. Os miúdos têm que andar na rua, têm que jogar futebol, têm tudo. Não podem ficar fechados em casa. O mal é as crianças estarem fechadas em casa. Mas, logicamente, se os miúdos não podem ir para a escola... Não podem. Vão jogar a bola. Lá está. Porquê é que não se pode praticar desporto de grupo? Porquê? Não é só isso. Imagina você colocar uma distância entre uma miúda e um miúdo, que depois eles se encontram fora da escola e dão um beijo. Exatamente. Qual é o sentido? Olha, ou então vão fumar uma ganza juntos. 4 ou 5 de turmas diferentes. Não, mas isso é parvoíce, porque não vão conseguir manter as crianças afastadas umas das outras. Isso é parvoíce, isso é falta de cabeça. É gente que não pensa, que acha que vai manter uma criança... irem para as ruas? O que falta para os portugueses irem para as ruas?
Não, isso faz-me confusão, muita confusão. Como é que nós estamos tão passivos, mas estamos há 46 anos passivos. Isso já foi uma conversa. Nós aceitamos as coisas, as leis vão mudando sempre para pior, sempre, nunca é para melhor nada, para melhorar nada. Piora sempre, sempre, sempre. E o povo português aceita, reclama na internet e tal, e depois, mas depois, quando chega à altura de votar, 51% ficam em casa. Pois, isso é que é a gravidade da coisa. Isso é porque é a única forma que as pessoas têm hoje em dia de se manifestarem sem represálias. Exato. Porque se você se manifestar, agora criar aí um grupo que se manifeste e que queira derrubar o governo, na primeira hipótese, você está logo desgraçado, porque o Estado conseguiu colocar as pessoas, na sua maioria, lá está a passar a porcaria do comunista aqui na rua, pá, os cães já estão doidos, mas o Estado conseguiu pôr as pessoas reféns do crédito. Hoje em dia está toda a gente com medo porque não tem budget real. Isso também é verdade. Isso também é verdade. Se você já está com a corda na garganta, você não reclama. Você cala, deixa-me passar os medos da chuva para ver se isto não toca a mim. Se isso começa a tocar a mim, eu viro pobre do dia para a noite. Se de repente falar assim, meus amigos, vocês querem revolução, vocês paguem o que vocês devem, 90% da população no dia seguinte está debaixo da ponte. Bom, então, ou seja, nós temos que começar a revolução pelos patrões? Não, nós empresários? Nós temos que vão garantir o emprego das pessoas? Nós temos que ajudar os empresários, porque se não forem os empresários, não há trabalho. Ponto. Porque você pode ter 500 gajos da CGTP a gritar upa, 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 mas quando você precisar pôr o pãozinho na boca, a CGTP vira-te as costas. Mas se o empresário garantir o emprego das pessoas, elas vêm à luta, Miguel? Não é por aí. Você tem que começar a reclamar, e como o Sr. Luís disse, e bem, pelo voto. Sim, que é aí que os caras não te podem tocar, porque eles não sabem o que é que você votou. Você diz, você votou naquele que agora desgraçou o nosso esquema. Eu não, eu votei sim. Eu votei sim, e eles não podem fazer nada. Agora, se você voltar para a rua, você está desgraçado. E as pessoas têm que acordar, que isso ir para a praia é um dia de X em X anos, que deixam de ir para a praia. Ou deixam uma hora, não, uma horinha só que a pessoa perde de massa. Já estou a dizer um dia, para ser... É uma horinha no máximo. Coisa. As pessoas têm que acreditar na mudança e têm que acreditar que o seu voto é tão importante que não podem dispensar esse voto. As pessoas têm que ir lá votar e ter a consciência que fizeram alguma coisa para tentar melhorar não só a sua situação, mas a situação de todos. Porque se a minha situação melhorar, a tua melhora, a do seu Luís melhora, a do outro vizinho melhora. Mas e essa consciência dos resignados em Portugal que tem inveja do sucesso e ajudam os atrasados? Para manter todos na média. Isso aí, não, para baixar a média. Para baixar. A inveja. Você ajuda os atrasados e derruba o médio. Ele está sempre querendo ficar na média. Essa é a temática da próxima live, viu, pessoal? Na terça-feira, vocês se preparem que essa vai ser a temática. A resignação em Portugal. É verdade. Isso aí, esse vai pegar fogo, essa vai pegar fogo. Eu queria responder aqui o Thiago Pereira, que ele me questionou a respeito do Paulo Freire. Sim. Eu vou rapidamente esclarecer, então, aqui, Thiagão. É o seguinte, o Paulo Freire é um método usado, foi um método usado no Brasil, ainda tem em alguns lugares, que é o método de alfabetização do Paulo Freire, que ele faz com que as crianças, bem resumidamente, tá? Faz com que as crianças leiam pela fonética, mas não entendam o que leem. Então você aparentemente alfabetiza alguém, ela lê o texto, mas não compreende. Casa verde em cima da montanha e tal. Quando ela acaba a frase, você pergunta, qual a cor da casa? Ela, que casa? Ela não sabe o que está a ler. Exato, não assimila aquilo que lê. Não assimila a leitura, exato. Não assimila nada, porque ela não tem vocabulário, ela tem a mecânica da fonética. E é assim que o Paulo Freire criou um método que alfabetiza, entre aspas, as pessoas,
mas que serviu para que governos de esquerda no Brasil, que desde que o regime militar acabou, e inclusive no regime militar, usassem para mostrar que as pessoas eram alfabetizadas. Mas se vocês forem ver realmente quem é alfabetizado no Brasil, é um número muito baixo de pessoas que realmente entendem o que lê. Porque então, os testes, os resultados do PISA no Brasil são dos piores do mundo. Isso, porque não conseguem interpretar a questão. Exatamente. Mesmo que ele saiba fazer a operação aritmética, ele não sabe interpretar o texto que leva a montar a operação aritmética. Exato. Então, ele não consegue desenvolver, mesmo que ele saiba a matemática. Ele não consegue, ou seja, é um analfabeto funcional. Isso, analfabetismo Exatamente. Funcional. É assim que funciona. Analfabeto útil. Exatamente. Portanto, é o que nós também temos em Portugal. Uma grande porcentagem, porcentagem das pessoas lê um texto num jornal, na internet, e não consegue perceber tudo o que está lá. E então, às vezes... Sim, diz. É engraçado porque as pessoas não sabem interpretar um texto. Se forem ao tio Manel da cooperativa e o tio Manel da cooperativa injetar conversa nele, dizer é isto assim, é isto assim, é isto assim, ele entende tudo. Não sabe porque é que está a fazer, mas entendeu o que é para fazer. Está a perceber? Bom, mas aí é aquela... que está a fazer. Mas é aquela coisa do siga o líder, siga o alfa. Exatamente. É uma coisa meio animalesca, né? Uma coisa meio primitiva. Mas é assim, se você estupidifica as pessoas, uma pessoa, e não desmerecendo ninguém, mas uma pessoa estúpida, é fácil de gerir. Uma pessoa estúpida, você não questiona, porque não tem informação, não sabe, acredita naquilo que você disse, porque não tem conhecimentos. Agora, se uma pessoa tem conhecimentos e você diz assim, olha, isto é amarelo. Não, desculpa, isso não é amarelo. Isso para mim é roxo. Está a perceber? Porque você estudou. Agora, se você chega para um gajo que não estudou nada e diz assim, não, isto é desta maneira. Está bem, é para fazer, vamos embora. Nem sabe o que é que está a fazer. O problema é esse. Mas isso está-se a passar com o povo português em relação à pandemia. Tem que usar máscaras. Ninguém se questiona porquê. Máscaras é um exemplo, está-se a passar em então, mas a pandemia só transpareceu quem são as pessoas. Elas já estavam assim. Isso já estava dentro delas e estava escondido. Estava totalmente escondido. Por isso é que eu noto que a educação, hoje em Portugal, tende a uniformizar o pensamento. É estimular o pensamento único. Não há um estímulo à criatividade, à produção ou à concorrência, à pessoa tentar se tornar melhor. Não. Vamos todos ficar por aqui. É difícil de você gerir. É difícil de você gerir uma pessoa assim. Exatamente, porque é uma pessoa que é criativa, pensa nas coisas, nas soluções que tem que arranjar e não fica estagnado. Exatamente. Mas são isso que são os grandes países. Os grandes países estimulam a criatividade e não a suprimem. Só que, infelizmente, Portugal, neste momento, é um subsídio dependente. E como subsídio dependente... Mas tu podes ser um subsídio dependente inteligente. Não, você como subsídio... Cultivar-te, não é? Você como subsídio dependente, você está sujeito à ordem de quem lhe subsidia. Se você está à ordem desse gajo diz assim, eu não quero que vocês façam isto ou aquilo. E se as pessoas são estúpidas, o Estado diz, vocês não fazem isso, aquilo. Está bem, pronto, não fazemos. Continuamos a viver mais ou menos de subsídios, que um dia lá os nossos netos, os nossos bisnetos, hão de se esmifrar para pagar, mas entretanto eles já são estúpidos, nem sabem. Eu concordo plenamente aqui com o Tiago. O Tiago diz que não é de agora, já vem de há 46 anos atrás. Sim. Eu também concordo com o Tiago, não é? Pronto. Só das pessoas terem apoiado um governo de esquerda sem pesquisar o que era antes. Isso. Já é. No Brasil é a mesma coisa, tá? Não estou aqui a dizer que Portugal isso e aquilo, que no Brasil, desde que caiu o regime militar, são governos de esquerda que estão lá. Esquerda, sim. Porque o PSDB, que é o partido que é equivalente ao PSD aqui, que é a social-democracia, é
a esquerda fabiana. É Antônio Gramsci na veia. É a revolução cultural. Entende? É lumpen proletariado. Entende? Exato. Então, olha, então digam-me lá outra que eu queria. A última. O que é que se pode fazer para mudar isso tudo? Olha, só atenção que já vamos em 1 hora, hein? Atenção. Só não estou a dizer para terminar. É a última perguntinha a vocês. Vai lá, Miguel. Como estou sempre a dizer, vocês levantam os problemas, mas ninguém dá soluções. Eu dou. Olha que eu dou. Olha que eu sou mal criado. Olha que eu dou uma solução aqui. A solução drástica ou a solução pacífica? Pacífica. Não, nós não queremos sangue. Não queremos sangue. Então é assim, vamos fazer uma campanha para que as pessoas votem. Essa é a solução. E eu falo isso desde que eu cheguei em Portugal. Voto obrigatório? Para mim deveria ser, mas já que não é, nós vamos fazê-lo ser obrigatório na consciência. Isso, na consciência das pessoas. Então, já que elas abdicaram de votar por não ser obrigatório, nós vamos lembrá-las que é a hora delas recuperarem esse direito. E se houvesse um partido que propusesse o voto obrigatório? Eu já me filiava agora. Já viria logo quem viesse a dizer que estavam a tirar direitos adquiridos e ditadores e outra coisa. Espera aí. Então, e se viesse um partido que dissesse a partir de agora não há financiamento do Estado aos partidos? Esse também tem meu voto. Isso era bom. Esse tem meu voto. Estás a perceber? O Estado não tem que patrocinar partidos. Os partidos têm que se autofinanciar. Mas cada partido recebe, se não me engano, uma quantia. Eu já ouvi falar durante o tempo da pandemia que era 3 euros e qualquer coisa por cada voto, não é? Sim. Se o Estado dissesse assim, a partir de agora, vocês querem financiamentos, tem que ser vocês autofinanciarem-se. Isso mesmo. O Estado não dá nem mais um cêntimo. Isso tinha que ser muito bem controlado, porque depois haveria os esquemas, como houve há tempos atrás, que era as grandes empresas financiarem os partidos em troca de favores assim que elas estivessem nos governos. Bom, mas aí elas iam cometer crime e é para isso que tem a polícia. Exatamente. Bom, aí tem a polícia para isso. Então vamos lá. O donativo não pode ser acima de X. Pronto. Isso. E não pode ser dado por empresas. Ponto. Estás a perceber? Tem que ser por pessoa física. Ela vai ter que tirar do bolso. Exatamente. E vai ter que se identificar para fazer a transferência. E pagar imposto de renda nessa. Exatamente. Então, vamos preparar o terreno para a live de terça-feira, então, que vai estar boa, vai estar quente, Estás a perceber? Miguel, mudar o país só depende de nós. É só nós queremos. Exatamente. Se as pessoas tivessem a noção como estariam melhores se tivessem ido votar há mais tempo, e não iam votar, nem precisavam pedir para ir votar, iam votar. Nós temos 46 anos a lutar por um modelo que não funciona. Isso. Durante 46 anos nunca funcionou. Não é a altura de mudar de modelo? Eu acho que sim. Já passou da hora. Já caducou. Não, infelizmente as pessoas estão desacreditadas. Olha, medidas para poupar. Olha, 100 deputados, exatamente. Sim. Portanto, em vez... Se não financiasse os partidos, seria já uma boa. Aí eles pagarem IMI. E tem que pagar IMI nas propriedades. E porcaria é essa de não pagar IMI? Olha, 100 deputados, a Presidência da República diminuir o orçamento para metade. Ou seja, 5 ou 6 milhões por ano chegava perfeitamente. Chegava e sobrava. É um exagero na mesma. Transformar o Palácio de Belém em passeio turístico. Também. Nada de ficar morando lá no palácio, lá que não é ninguém rei aqui. Que palhaçada é essa? Isso também era outra. Troca de lugar com a mulher lá. Ele tinha que trocar de lugar com a mulher, aquele presidente lá. E morar no barraco dela. Eu queria ver. Não, isso é populismo. Isso não.
Eu acho que o Palácio de Belém reduzir o orçamento da Assembleia da República para 15 milhões por ano ou 20 milhões. Diminuir o Eles Ministério. gastam 100 milhões por ano à Assembleia da República. 100 milhões de euros por ano. Construía bastante moradia social, hein? Então, Mais? Não. Mas construía coisas novas, fazia construção, olha, as pessoas eu ainda de hoje estava em novos Se calhar imóveis. melhorava era hospitais. Olha, eu também. vou-te dar um exemplo do que é o dinheiro mal gasto. Eu estava em Lisboa e venho a descer umas ruas e vejo 6 cartazes outdoors, um ao lado do outro, com propaganda da Câmara Municipal de Lisboa ao Green Deal. Sermos mais verdes, mais não sei o quê, não sei o que mais. Isso é parvoíce O preço daqueles outdoors dava para tirar os sem-abrigo da rua. Com certeza. Só aquilo. E as bandeiras? E a quantidade de bandeiras da Câmara Municipal, que são às 5 foi a pior coisa que aconteceu. É dinheiro mandado à rua. As pessoas Medina foi a pior coisa não é que aconteceu em deles, Lisboa. é do povo. Bom, Estás a perceber? meus amigos, a 1 hora, finito. Olha, e estão aqui a falar nas ruas de Lisboa pintadas de verde. Olha, quem é que ganhou com isso? Foi o munícipe lá com a teoria? Foi o ambiente. Isso é o quê? Quem é que ganhou com isso? O ambiente, Agora, no tempo de crise que vamos enfrentar aí, se calhar vai faltar dinheiro para dar de comer a muita gente. Vão pintar a porcaria das ruas de verde. Epá, esse gajo tinha que ser, no mínimo, questionado. Não percebes que é para turista ver. Epá, mas agora... Uma turista. Não, há turismo lá. Eu passei outro dia na Baixa, tinha lá até bastantes turistas. Eu vi alguns. Estava lá consigo e vimos alguns turistas. Mas eu acho que o turista está-se marimbando, para não dizer outra coisa, se a rua está pintada de verde, amarelo ou de preto. Claro. Né? Quer os bairros turísticos, quer a parte típica de Portugal, que está a desaparecer. O Medina foi a pior coisa que aconteceu a Lisboa. Vai demorar décadas para recuperar o que esse gajo desfez. Não há dúvida. Outra medida criminosa, uma medida criminosa que esse gajo aprovou e deixou que fosse avante. Quer dizer, nós não podemos comprar droga porque é ilegal. Né? Não se pode vender droga que é ilegal. Mas há uma certificação de droga em Lisboa. O consumismo da droga em Lisboa, quer dizer, ajudou os traficantes. Ajuda os traficantes. Porque o traficante da Amadora não tem certificação de droga, mas o traficante de Lisboa já tem a droga certificada. É mais caro. A minha droga está certificada, lá da Amadora é da Candonga. A minha certificação. Isso é o quê? Um gajo desse está lá a fazer o quê? Miguel, a gente vai sair do ar, está bem? Uma boa noite a todos. Obrigado pela participação. Sem falta, vamos ter um debatezinho aí à maneira. Pessoal, cuidem-se e fiquem bem. Vai. Até uma próxima. Boa noite a todos. Boa noite.